Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão galardão com o Pai ou recompensa com o Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Até aqui. A gente começou, hoje é a terceira parte, nessa construção de entendimento sobre o modelo de vida saudável que Jesus me propõe como espiritualidade. A gente falou sobre a esmola, sobre ajudar, sobre as boas obras, falou sobre a oração, e tudo tratando a partir de como Jesus estava ensinando aquelas pessoas que se dispuseram a ser discípulo, que não eram pessoas alienadas, pessoas perdidas, sem saber da vida, mas eram pessoas que conheceram a Jesus e que queriam seguir a Jesus. Então, uma vez que essas pessoas se dispuseram a seguir a Cristo, é como se ele chamasse e falasse: agora eu vou ensinar vocês como é que a espiritualidade de vocês será saudável. Como é que a mente de vocês vai ficar pacificada, equilibrada? Como é que o coração de vocês vai aprender a crescer, a se tornar sensível para a vida? E nada mais é do que esse desenvolvimento da espiritualidade de um discípulo. E que essa espiritualidade integral, que eu gosto dessa compreensão porque a religião sempre fez e ela ainda faz essa departamentalização do que é mundo, do que é santo, do que é pecado e do que é de Deus, e o que é profano, de lugares, de músicas, de horários, de dias, de modos, de pessoas. E a nossa vida, como um ser que deseja seguir a Deus, vai ficando toda esquizofrênica, porque a nossa mente começa a departamentalizar a existência, como se tivesse como a nossa vida ser departamentalizada. E por isso, a pessoa no domingo à noite ele é um santo, na segunda de manhã ele é um cafajeste no trabalho, à noite ele é um safado com a família, e daí na terça-feira ele canta no louvor da igreja. Então ele vai criando essas personas, a vida dele vai se teatralizando. Muitas vezes inconsciente, muitas vezes consciente, ele vai criando máscaras
que Jesus denuncia com o nome de hipocrisia, e que a gente usa, eu já falei isso muitas vezes, esse termo de uma forma até como um xingamento, mas sem entender o significado que Jesus utilizava, que era um termo grego que designava os atores, as pessoas que usavam personagens. E a nossa espiritualidade, ela pode seguir sutilmente esse caminho. Então Jesus, quando ele trata esse assunto, ele está falando de pessoas como você e eu que realmente queremos seguir a Ele, que queremos ser de Deus, mas que neste processo a gente pode sutilmente se corromper. Nós não estamos falando de maluco, alienado, estamos falando de gente de Deus. Mas gente de Deus, como temos, por mais de Deus que eu seja, que você seja, nós temos uma natureza ambígua, relativa, terrena, e que no processo Jesus fala, olha, cuidado, porque mesmo no seu desejo de expressar o fruto do que é uma consciência em você, que ele fala dar frutos de justiça, as obras de justiça, isso até a motivação pode se perder no processo. O ser bom pode ser um bom corrompido. O ajudar o próximo pode ser um ajudar o próximo que só o próximo se beneficia, porque você mesmo que pratica aquilo, como a motivação se corrompeu, que você só se faz mal. Então, o que ele está falando é, olha, ok, vocês querem ser de Deus? Eu vou ensinar vocês que neste processo você precisa de cautela, cuidado, de constantemente se auto-enxergar, se auto-examinar, não viver por viver, não entrar numa rotina de fazer coisas para Deus e que você acha que a coisa em si, por si só, já é santificada, que Deus precisa que você viva e faça tal coisa, quando ele fala, não, entenda, primeiro Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente em si. Eu faço o que eu faço para o meu bem e para o bem do meu próximo. O que eu vivo, o que eu deixo de viver diz respeito ao meu bem e ao bem do meu próximo. Deus está muito bem, ok, obrigado. Então, e ele trata isso, e a gente viu até agora que um desses perigos do processo é a tentação que nós estamos expostos e que o nosso coração está constantemente exposto, onde você fazer coisas visíveis para Deus é uma tentação muito perigosa, porque ela está, principalmente quando isso é no ambiente religioso, fazer coisas para Deus, você começa a ser elogiado, você começa a ser chamado de alguém ungido, você começa a ser... Isso sutilmente vai entrando e vai amaciando o seu ego, e você vai se sentindo superior ao outro, e você começa a olhar com um olhar piedoso e arrogante para o próximo, e isso vai entrando e corrompendo, e aquilo que era puro, sincero... Janine, pega ela, por favor. Puro, sincero e verdadeiro, daqui a pouco virou hipocrisia, virou máscara, se perdeu. Então ele tratou, a gente já tratou da ajuda do próximo, do dar esmola, dessa expressão de bondade, a gente já tratou da oração, e agora Jesus dá mais um passo nessa sequência, e eu queria ler com vocês aqui. A gente ainda está em Mateus, desce só um pouquinho, lá no versículo 16. Mateus, no capítulo 16, ele diz, Mateus 6, no versículo 16. E quando jejuarem, ainda ele está falando desse desenvolvimento da espiritualidade de um discípulo. Quando vocês jejuarem, não mostrem
uma aparência triste como os hipócritas, como esses atores da religião, pois eles até mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa deles. Mas, quando você que quer ser discípulo jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para que você não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê no secreto, que vê o que ninguém vê e sabe o que ninguém sabe, o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, Jesus ele dá mais um passo nessa sequência, que nada mais é do que essa chamado para a cautela, para o cuidado, de como o nosso coração, mesmo sincero, desejoso de ser de Deus, pode desenvolver uma espiritualidade adoecida. E a gente viu, mas que aqui a gente vê da mesma maneira agora com um exemplo do jejum, que essa espiritualidade ela pode ser mais uma vez performática, que é a hipócrita, que é o cara que, olha, eu vou jejuar, então eu não posso fazer tal coisa e ficar só para mim, alguém tem que saber. Alguém tem que saber no processo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer algo tão de Deus e ninguém saber. Então, e às vezes é tão sutil que daí a Fernanda me pergunta assim, não vai comer? Eu falo, não, eu estou de jejum, mas não conta, sabe? E mesmo que de uma forma sutil, aquilo que poderia ser puro, aquilo que poderia ser sincero, se perde, porque no final a pessoa faz a coisa para o consumo de terceiros. Deus não tem nada a ver com aquilo. Porque uma das coisas que é importante a gente entender, eu acho que eu já disse isso, mas eu quero reforçar, é que quanto mais eu vou fazendo as coisas para consumo de outros, mesmo que no início eu fazia de maneira sincera, mas um elogio aconteceu, um olhar fez, uma foto foi tirada, um parabéns veio, e eu deixei aquilo entrar, e eu quis que o outro soubesse, e eu gostei, e eu fui gostando, quanto mais aquilo cresceu fora, mais dentro seca. E quanto mais dentro seca, mais vazio a coisa se torna. Então, a oração, o louvor, a adoração, o jejum do hipócrita, da performance, ela é seca de confiança e de fé. A pessoa em si não crê mais em nada. A pessoa em si, seja padre, pastor, monge, o adorador, seja ela o que for, quando a performance, quando o desejo da apreciação, o gostar dos aplausos, o gostar da admiração dos outros vai crescendo em mim, a pureza que antes existia morre. A gente acha que não, mas se você permitir, e essa é a denúncia, porque Jesus não somente ele fala que eles jejuavam e queriam que os outros soubessem, como eles mascaravam ainda mais. Jesus fala, eles pintam o rosto para que os outros vejam que eles estão fracos. Não é aquele negócio de eu tô com uma azia do jejum, então e eu conto. Não, às vezes a pessoa não tá, mas eu tô de jejum, então eu já até chego meio assim. Eu chego com aquela cara pálida, porque eu estou de jejum, sabe? E eu passei a noite orando, e eu chego meio fingindo uma rouquidão, porque eu orei a noite inteira. E eu estou espirrando, e eu tenho que todo mundo saber que eu espirrei porque eu subi no monte. Então aquilo vai ficando tão caricato, e parece tão engraçado, mas isso é tão perverso para o coração, porque a pessoa vai secando e ela não vai notando. Porque os aplausos de fora, a alma vai gostando daquilo. A minha e a sua alma gosta disso. Quem não gosta de uma apreciação?
de um aplauso. O palco, a performance, principalmente no ambiente religioso, onde a autoestima das pessoas é tão baixa, o cara ganhou um pouquinho a mais, o cara falou um pouquinho a mais, ele tem que dar testemunho, porque e isso é estimulado. Esse estímulo a performance, esse estímulo ao outdoor, esse estímulo ao show. Quando eu faço isso com você, eu estou estimulando o seu coração a secar. E é importante isso ficar claro para nós, que quando Jesus me chama essa cautela, esse cuidado, não é porque ele se incomode ou ele fique triste. Ai, Deus está triste porque a minha foi... Não, é porque o meu coração dilui, a minha alma seca, o meu ser se corrompe, eu vou ficando esquizofrênico no meu pensar, porque a pessoa ela vai perdendo a identidade dela, porque ela vai criando uma máscara que nem mais ela sabe o que é real e o que não é real. Aquilo é tão viciante que quando aquilo cessa, que quando a pessoa não tem aplauso, a pessoa ela se perde, porque Deus se perdeu no processo. Como eu usei de exemplo aqui da oração do publicano, que Jesus dá o exemplo do publicano e do pecador que oram, e que o pecador bate no peito reconhecendo a sua condição, e que o publicano orava de si, e o fariseu orava de si para si. Então quem olhava para a apreciação da plateia religiosa, você via um homem de Deus, jejuando, orando, louvando, com as mãos erguidas, com a roupa que a religião pede. E Jesus fala, ele orava de si para si. Era dele para ele mesmo. O negócio ali era o show. O negócio ali era o espetáculo. E daí a pessoa, e nesse caso do jejum, como existe ainda um certo desconforto, como eu vou ter esse desconforto se eu não tiver uma compensação de terceiros? Como não há amor, como não há Deus no processo, a única coisa que sobra é a compensação dos outros. É a Jocelyn me achar o cara. É o Charles me olhar como um homem de Deus, que jejua. E a gente vai fazendo isso e o grupo vai amaciando o ego um do outro e estimulando todo mundo a se corromper. E tudo barbaramente em nome de Deus. E Jesus fala, não funciona assim. Se você entrar nessa coisa da máscara de preciso que os outros saibam do que estou fazendo para Deus, virou performance, virou hipocrisia, virou teatro. E do mesmo jeito que a oração e as boas obras, o jejum também pode se tornar a questão da superstição, da mística, da magia, que é onde a pessoa acredita que uma vez que ela jejua, ela ganha um imantamento. Uma vez que ela deixou de comer carne e refrigerante e não sei o que por 1 dia, 2 dias, 20 dias, 21 dias do Daniel, do não sei quem lá, ela acredita que agora o jejum carrega um poder em si. Porque agora eu vou. Porque agora eu jejuei, né? Não, antes de ir precisarei jejuar. Não deu certo porque não jejuou. E a gente começa... E é bom eu fazer um parênteses aqui, eu disse isso e vou repetir. O cara da performance, o do teatro, o da hipocrisia, como eu comentei, no processo a fé dele vai esmurecendo, a consciência de Deus dele vai se perdendo, o que fica é a performance. Mas isso é uma porcentagem menor. Não é a grande maioria, porque a grande maioria não entra nessa. A grande maioria já consegue identificar. Esse povo é o povo mais da evidência, é o pessoal que está aos olhares de consumo, é o pessoal do palco, né?
Porque Jesus dá o exemplo que eram os fariseus, que era a elite da religião, que é um risco muito grande para quem está em evidência. Mas o geral da população não está nessa. O geral da população, Jesus fala da sinceridade genuína, verdadeira, mas ignorante e pagã, que ele chama de pagão e gentil, que para aquele povo, para que a gente entenda, era o pessoal que queria Deus, que buscava Deus, mas que de Deus não sabia nada. Ele falou, esse pessoal jejua, esse pessoal ele canta, esse pessoal ele ora, tudo por um suposto Deus, mas eles não sabem de Deus. Porque o que eles fazem, seja ele a oração, seja ele o louvor, seja ele o jejum, se tornou rito, se tornou objeto místico, supersticioso, que uma vez que eu faço, que uma vez que eu me abstenho de algo, afinal estou jejuando para Deus, a coisa em si me dá poder. E me dá, existe uma mística na coisa, uma magia no jejum, uma superstição sincera, verdadeira. A pessoa não é hipócrita. Jesus não chama esse de hipócrita. Jesus chama o pessoal da performance, que a gente entra também, mas que no geral a gente é um caminho que para mais quem está em evidência, mas a plateia, o pessoal que está sentadinho ouvindo, no geral não entra nessa, mas entra na superstição. Entra, às vezes, o Zezinho, ele não vai chegar aqui contando que ele jejua porque todo mundo acha ele o cara, porque ele até acha isso meio patético, ele tem até vergonha, mas ele acha que porque ele jejuou hoje de manhã, nossa, ele já chega inflado, porque uma mística o envolveu. O jejum se tornou também supersticioso. Ou aquilo se torna objeto de barganha, de troca, e que nada mais é do que paganismo, de desconhecimento do que é a graça, do que é Cristo mesmo, do que é o Evangelho, porque a pessoa acredita que porque ele não comeu aquele dia, Deus está em dívida com ele. Ou Deus tem que fazer algo por ele, porque eu jejuarei pela conversão do meu marido. Porque eu jejuarei para que as portas se abram. Porque eu jejuarei para que o poder de Deus venha. E nada mais é do que barganha, troca. Um jejum de sacrifício. É jejum católico, penitência. A gente não se flagela e a gente vê os filmes e acha feio, mas a gente faz isso com o estômago. Porque está deixando de comer para que Deus venha. E o jejum de Daniel, e a gente tem base bíblica, e o jejum de Daniel, porque agora a pessoa acha que Deus tem que mover a terra porque ele está 21 dias sem comer, sem tomar coca. E a gente não se dá conta da pateticidade da nossa espiritualidade. E Jesus fala, olha, voltando, Deus não se mexe no trono, Deus não fica em crise porque eles fazem o que fazem. Eu só estou falando que a nossa mente não suporta viver esse tipo de espiritualidade sem se adoecer. Porque se de um lado a hipocrisia, a máscara da performance, seja ela manifestada pelo jejum, pela oração, ela cria essa esquizofrenia que a pessoa ela nem sabe o que ela é mais, e essa coisa que a pessoa vai secando por dentro e vazia de relacionamento com Deus, a sinceridade da superstição, da mística, do rito, do sacrifício, da troca, vai fazendo a minha mente cada dia mais ansiosa, cada dia mais angustiada, e a pessoa está vivendo, fazendo tudo em nome de Jesus, mas o coração dela nunca se pacifica. O coração dela nunca prova o bem do Evangelho que acalma a pessoa, faz com que... Você já reparou? A pessoa está 21 dias de jejum, 10 dias de oração, 40 horas de louvor, você vai conversar com a pessoa, ela só está cansada, mas ela continua agitada.
Porque aquilo não pacificou. E o que não pacificou, amigo, pode ser o nome que for, Jesus, Genésio, mas não é evangelho. Porque o fruto do evangelho é paz. Então, o que Jesus está me ensinando, nos ensinando, é um modo da gente viver uma espiritualidade que nos fará bem, que fará bem as nossas relações, que trará equilíbrio para a minha mente. E esse caminho que ele fala de performance, esse caminho de rito, esse caminho de sacrifício e troca, de penitência, só vai gerar esquizofrenia, secamento da espiritualidade, da crença em Deus, ou vai gerar essa ansiedade, essa mente agitada. E como eu disse, e vou reforçar, porque uma das coisas que eu quero ter isso como ênfase nessa sequência, o que se perde é o que Jesus chama dessa individuação em Deus. Que ele fala, esse pessoal que entrou nessa, a única recompensa, o único galardão que eles têm é o aplauso, é a apreciação, é o elogio, mas o que essa pessoa poderia experimentar de Deus mesmo, a recompensa no secreto, ela perde, que a gente já viu aqui, mas que eu quero que vocês compreendam, que é esse processo de cristificação, de individuação, da sua identidade estar cada dia mais compreendida quem Deus é e quem eu sou realmente em Deus. Paulo, ele começa a carta deles aos Efésios, ele diz assim, eu oro para que sobre vocês venha espírito de sabedoria e revelação, para que vocês, no pleno conhecimento de Deus, e no pleno conhecimento de quem vocês são em Deus. Porque a gente já viu aqui, que 1 João que fala, porque hoje eu já sou filho de Deus, mas ainda não está plenamente revelado quem eu sou. Eu, meu espírito, quem eu sou mesmo, está se desenvolvendo. E cada vez que eu entro nesse processo de hipocrisia, paganismo, troca, barganha, rito, superstição, mesmo por mais sincero que ele seja, isso só vai fazer com que esse processo se perca. E a pessoa nunca... Você tem noção o que é você viver livre, completamente livre da opinião dos outros? Você tem noção que você realmente saber, eu sou em Deus, apesar de qualquer coisa? Não, a gente é refém da cara feia da Fernanda. E eu estou falando e a Jocelê abriu a boca e eu já estou angustiado, será que ela não está... Porque a nossa identidade está toda confusa. Porque existem vários motivos que levam a gente a desenvolver esse tipo de espiritualidade adoecida. A nossa mente está condicionada por séculos a ter esse tipo de espiritualidade. A religião é a maior culpada disso. Mas se eu pudesse pontuar, e eu quero pontuar 2 desses motivos, um deles é a insegurança. Porque daí a pessoa, como ela não tem segurança de quem ela é em Deus, desse indivíduo em Deus, ela precisa do aplauso do outro. Ela precisa, para ela não ficar angustiada, que o outro a elogie. Então, o que ela faz é para que o outro a observe. O que ela faz para Deus, ela precisa que o outro dê um joinha para ela, ela precisa de likes. E para Deus, isso é tão sutil, porque ela chama isso de evangelizar. Ela chama isso de chamar o mundo, deixa eu testemunhar o amor de Deus na minha vida. Não, querido, você quer que as pessoas te achem o cara. Você quer que as pessoas te admirem. E isso nada mais é do que uma raiz de insegurança profundo. E essa insegurança muitas vezes se desencadeia numa ganância por poder, por status,
por dinheiro, por conquista, mas que ainda a raiz ainda é da insegurança, porque ele quer ter o dinheiro, ele quer ter o status, ele quer a conquista, porque ele imagina que ele só será alguma coisa na vida tendo. E uma vez que ele tenha, daí me reconhecerão. E isso tem música no meio religioso, e é sabor de mel, e aquela coisa, e a pessoa vão saber, e a gente é estimulado essa doença. A gente canta essas doenças, a gente faz campanha para ficar doente. Você tem noção o nível do adoecimento que a gente faz campanha em nome de Jesus para ficar doente na alma? Porque o que se estimula é a ganância. O que se estimula é você ser inseguro, porque se eu tiver aquela casa, aquele carro, aquele status, aquele poder, aquele cargo, eu serei. Porque daí a gente confunde o ter com ser, porque no final a gente é inseguro. E uma outra coisa que desencadeia, além da insegurança, é o medo e a culpa. Porque daí a gente acha que a pessoa está fazendo algo por devoção, por entrega a Deus, mas às vezes nem ela se dá conta, porque é tão sutil que ela está fazendo aquele jejum para ela aplacar um pouquinho tudo que ela fez de errado na vida. Ou aquilo que ela acha que Deus não está se agradando. Então, se ela fizer um pouquinho, Deus vai se acalmar com ela. Se ela deixar de comer macarrão uma semana, Deus vai ficar um pouquinho mais feliz com ela. Como ela aprontou um pouco, como ela se sente culpada com algumas coisas que ela faz ainda e que ela sabe que é pecado, então ela fará tais sacrifícios, tais penitências, como um ato de autorremissão. E ela acha que uma vez que ela jejue, que ela se abstenha daquilo, ou que ela ore, ou que ela vá num tal lugar, que ela se unja, ou que ela cante, não somente Deus vai ficar mais feliz com ela, mas também o medo que ela tem de Deus e do diabo vai acalmar, porque ela acha que a coisa em si vai fazer com que o diabo seja expelido. Que Deus se acalme e que o diabo fuja porque ela jejuou, porque ela não comeu carne, porque o diabo tem pavor de carboidrato, porque o diabo se escandaliza se eu fica desesperado se eu passei fome. E daí quem está de fora acha tão idiota, mas a gente vai ficando alienado nas nossas práticas de espiritualidade. E que qualquer pessoa em sã consciência fala, tem algo errado nisso. Tem algo, e vai crescendo em nós uma angústia com raiz na insegurança, na ganância, na culpa, no medo. E consciente ou inconsciente, nós vamos fazendo coisas para Deus e nada mais são do que... Porque esse processo de individuação, de quem eu sou mesmo, desse eu real em Deus, está perdido. Porque uma vez que eu sei quem Deus é, o que a graça de Deus é em mim, o que Jesus fez em mim, para mim na cruz, o perdão, tudo isso vai se resolvendo dentro de mim, cada vez mais eu vou ficando menos refém da opinião de terceiros. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Ninguém sabe quem eu sou, mas eu sei. Eu não tenho nada, mas eu sou em Deus. E isso só vai crescendo em mim quando eu vou caminhando na prática de espiritualidade que eu tenho em Cristo a minha referência. A minha referência não está no jejum de Daniel. A minha referência não está na oração do Papa. A minha referência não está no louvor do Ministério X. A minha referência é a espiritualidade de Cristo. É Ele que tem que ter esse norte de como a minha alma será saudável. De como esse processo em mim de entendimento, desse galardoamento, que ele fala, o Pai que vem em secreto te galardoará ou te recompensará.
E a gente já viu isso, que esse galardão, essa recompensa, essa individuação, ou como o Apocalipse chama de essa pedrinha branca com um nome que só Deus e eu saberemos, não é nada para consumo externo. Não tem nada a ver com o que o outro verá, porque só diz respeito a eu em Deus. Porque daí, o Charles não, ele não entrou nessa de mostrar para os outros, ele faz no secreto. Eu faço no secreto, Senhor, mas a recompensa tem que vir no jornal, tem que sair no Facebook. A minha glória tem que ser testemunhada. Porque a gente, e não. O que o Evangelho me propõe? Olha, o único tesouro que é tesouro para Deus é aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que os olhos não podem ver. Que é onde o reino de Deus acontece, que é dentro de mim. E esse processo de individuação, esse fortalecimento, esse amadurecimento espiritual, é o único modo que a minha espiritualidade vai se tornar sadia, que eu vou aprender a lidar com os trancos da vida inteiro, com um olhar pacificado. Mas eu disse isso tudo, mas então tá bom, mas o que é o jejum então? Por que Jesus trata esse assunto? Se já ficou claro para mim e eu espero que tenha ficado para vocês, que se não é rito, se não carrega o imantamento próprio, se não é objeto de barganha e troca com Deus, se não é uma abstinência que vai gerar em mim um empoderamento, se não é repelente de Satanás, se não é atraidor de anjos, para que serve? Para que eu farei? A gente tem que entender que eu, espírito, quem eu sou, esse ser que tem que se desenvolver, habita um corpo de morte, um corpo corruptível e que está envolvido numa camada toda confusa, numa mente agitada e que até o que a gente come demais, tenta refletir sobre a vida depois de comer um belo prato de feijoada, você não dá conta, você quer esmorecer. Acho que o budista entendeu muito mais o jejum do que o cristão. Porque o jejum, se ele não é objeto de troca, se ele não é um objeto de rito, se ele não é um imantamento de poder, se ele não é esse repelente de demônio, se ele não é esse atraidor de anjos, se ele não é esse fazer Deus se agradar de mim pelo que eu deixei de comer, o que é? Se eu entendo, uma vez que eu entenda quem eu sou, o meu espírito, e que eu entenda que eu estou sufocado, porque eu, Douglas, espírito, eu, Douglas, não, porque quem eu realmente sou, só Deus sabe, e é um nome, e é uma identidade que eu só estou aprendendo conforme eu estou andando no Evangelho, que só na glória eu realmente saberei quem eu realmente sou. Mas eu, o espírito, habito nessa carcaça, que tem dor, que tem uma alma com uma cultura familiar, que está cheio de frescura, que olha na TV, que uma hora ama, uma hora tem raiva, que se ira, e que tem mente agitada, que é ansioso, que pensa no que vai pagar a conta, que está pensando e que come e quer dormir. Então, toda essa carcaça, quando o jejum nada mais é do que uma prática, um meio de graça para que eu aprenda a dizer não e a acalmar minha mente de maneira solitária, de maneira reflexiva, para que a minha mente venha se desacelerar, para que a minha carne, o meu corpo, ao invés de eu comer algo que vai só me deixar empanturrado, eu tenho o hábito, e eu posso contar porque eu não faço isso como troca a Deus, mas só para vocês entenderem, eu estudei muito sobre a questão do jejum intermitente, que hoje está muito se disseminado com bons médicos, que nada mais é do que você dar janelas
onde você não come. E quando você vai comer, você come o alimento certo. E é incrível, é incrível. Eu não imaginei que isso aconteceria, mas quando eu faço de 12 horas, 18 horas, 24 horas, como a minha mente fica lúcida. Parece que aquele cansaço, por quê? Porque eu estou desintoxicando o meu corpo. Eu tomo água com limão, e só água o dia todo, só um café, porque também é estimulante. Eu vou me desintoxicando de muita coisa tóxica do meu corpo, então a minha mente vai ficando mais lúcida. Eu vou compreendendo coisa que às vezes depois de um prato de arroz e feijão eu não ia conseguir, porque eu ia estar esmurecido organicamente. Isso, quando eu trago isso para a espiritualidade, para a expansão, para o dilatamento da minha consciência, e eu vejo em Jesus isso, Jesus sabia o que ele ia ver. 3 anos e meio de ministério. Antes o que ele fez? Fez um culto de celebração? Não, ele foi para um deserto, só, sem comer, porque ele precisava focar a mente deles em Deus. Então nada poderia distrair. Então eu não como, eu só bebo algo, ou eu deixo de comer coisas, ninguém precisa saber, porque se eu contar, virou show. A motivação se perdeu na hora. Virou só abstinência, virou rito, virou showzinho, virou religião, virou evangélico, virou católico, virou patético. Mas ninguém precisa saber, nem a mão direita saiba com a esquerda, porque não tem troca. Eu estou falando desse movimento interior, onde você, em silêncio, só vai deixando de fazer coisas, comer coisas, para que nada atrapalhe o seu foco de Deus, de quem você é em Deus, do chamado de Deus para a sua vida, e você se alimenta só do que é a palavra, só do que é o evangelho, porque uma mente agitada, uma mente ansiosa, um estômago cheio de comida, meu amigo, não existe reflexão que aconteça. Eu lembro um momento da minha vida, de 6, 7 meses, e que eu agredi muito a minha consciência por N motivos. Eu sempre fui uma pessoa de ler muito. Eu já cheguei no seminário a ler 3, 4 livros na semana. E não era um sacrifício, porque era normal, e eu assimilava. E nesse período, eu não conseguia ler um texto. Eu começava no segundo parágrafo, eu não sabia que eu tinha lido. Eu tentava ler um livro, na metade a minha mente estava... Porque eu estava tão ansioso, a minha mente estava tão agitada, meu espírito estava tão angustiado, que não existia dentro de mim reflexão. Porque eu estava... por culpa, enfim. Agora, o jejum, não existe mística na coisa. Um sábio do Oriente dá um show de bola em qualquer religioso do Ocidente, porque ele não vê a coisa de maneira espetacular, ele vê como uma prática que vai se abster de coisas para que tudo aquilo que atrapalhe a reflexão dele focada. E no que diz respeito ao Evangelho, muito mais, porque daí a pessoa faz com que o foco dela, a reflexão dela, a meditação dela se volte para Deus. Então o espírito dela, que é quem eu sou, que é quem você é, quando eu faço esse processo, aquilo que eu já sou vai se tornando compreendido por mim. Vai se tornando claro para quem Deus é e quem eu sou em Deus. Eu tenho por hábito, quando eu vou ensinar, quando eu gosto de ficar quieto. Por quê? Porque eu preciso que a minha mente fique um pouco mais focada, se desacelerada. Como o Júnior perguntou na semana passada, a gente falando do louvor, eu gosto de uma música calma, não porque ela tem uma mística ungida, não. É porque às vezes a gente chega tão agitado
que às vezes você precisa de algo que desacelere a sua mente. Porque você vai ouvir a mesma coisa, só que como a sua mente está agitada, aquilo se perde. O terreno não fica fértil. E quando eu jejuo de algo, seja um alimento, eu me abstenho de estar com pessoas, fico em silêncio, deixo de comer coisas, tudo que me atrapalhe, eu estou fazendo nada mais do que uma prática simples, ainda utilizado por muitos sábios para você fazer esse movimento interior de focar, se concentrar apenas em Deus, apenas em quem Deus é. E eu me tornei poderoso? Não, eu só fui, a minha compreensão, a minha percepção, a minha reflexão sobre o Evangelho, sobre Deus, vai se tornando mais aflorada. A minha fé, pela meditação no Evangelho, vai se tornando mais forte. Mas daí, eu sei que a sua mente é viciada em religião. Daí você está falando, tá, mas e quando os discípulos falaram lá que essa casta só sai com jejum e oração? É só você ler lá. Jesus estava descendo com os discípulos e encontra um pai desesperado, porque você imagine você ter um filho possesso, tão possesso que esse filho se joga no fogo. Você vê uma multidão, porque existia uma multidão vendo o espetáculo de horror, que era uma criança se jogar no fogo endemoniada. Você imagine o medo que estava ali. Imagine a energia de medo, de angústia, de ansiedade. E você vê os discípulos que um pouquinho atrás estavam alegres porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus, ou seja, eles acharam aquilo bonito, ou seja, a percepção deles já estava equivocada. E você vê Jesus e fala, o que está acontecendo aqui? Ele falou, olha, o pai vem desesperado, aquele ambiente todo agitado, não existia meditação, reflexão, consciência de nada. E Jesus fala, olha, primeiro Jesus liberta aquela criança, e os discípulos falam, mas por que a gente orou e o negócio não aconteceu? Ele falou, porque tem coisas que é só com jejum e oração. Primeiro ele responde, por causa da pequenez da sua fé. Daí a Jocely, ela fala, viu, minha fé está pequenininha. Mas ele dá um exemplo que já faz com que você entenda que a fé não tem nada a ver com quantificação e tamanho. Ele fala que se ela for pequenininha, como um grão de mostarda, mas ela for genuína, você vai dizer para um monte que saia daqui, vá lá, e ele vai. Mas ele fala assim, mas tem coisas que se não tiver precedida de reflexão, de jejum, de oração, de uma mente focada em Deus, a sua fé vai esmurecer. E quem que estava ali? Estava Tiago, estava Pedro, estava João, e poucos anos depois, poucas décadas depois, aquele mesmo Tiago diz assim, resisti ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Ele não diz assim, resisti com muito jejum, não. É na fé, é nessa confiança firme. E esse mesmo Pedro que estava angustiado naquele mesmo espetáculo de horror, escreve depois, olha, resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Porque eles entenderam que essa fé em Deus genuína, ela é focada. Ela não, muitas vezes no processo, na ansiedade do dia a dia, a gente vai ficando tão ansioso, confuso, com a pança tão cheia, sem reflexão nenhuma, que ela precisa muitas vezes desse tempo de foco. Não para eu me imantar de poder, não para que o diabo tenha medo de mim, mas para que eu entenda realmente quem Deus é. Para que eu entenda realmente quem eu sou em Deus. Para que eu entenda realmente o poder que há em Deus na cruz. Então, muitas vezes esse processo precisa desse momento de reflexão, de foco, e o jejum é só essa ferramenta. Sem mística, sem barganha,
sem imantamento de poder e muito menos sem performance. Porque se eu entro nesse caminho, amigo, eu vou ter muito aplauso. Mas o dia que você estiver depressivo, angustiado, confuso, sem saber sem saber diferenciar Jesus em Genésio, a única coisa que você vai ter é o aplauso. Porque a sua identidade, essa sua percepção real de quem você é em Deus não existirá. Para a gente encerrar, queria que você abrisse comigo lá em Isaías. Isaías 58. Isaías 58 diz assim: grite alto e não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie a meu povo a rebelião deles e a comunidade de Jacó os seus pecados. Isso aqui é uma denúncia, pois dia a dia esse pessoal me procura. Eles parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Imagine quem está olhando, fala, é o povo de Deus. E eles, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus, pedem-me decisões justas e parecem, quem olha aos olhos humanos, eles parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Só que eles, como a prática espiritual deles é pagã, é hipócrita, é supersticiosa, é mística, eles falam, por que jejuamos e o Senhor não veio? Afinal, eu fiz jejum e nada aconteceu. Por que a gente se humilhou, orou, deu um show gospel e o Senhor não reparou nada? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que agrada só de vocês e exploram os seus empregados. O jejum de vocês, cheios de beleza estética e religiosos, termina em discussão, rixa, briga e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida de Deus, por Deus, lá no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? É o Senhor falando. Que apenas em um dia você se humilhe, se incline e com um junco você se deite sob saco e cinzas? É isso o jejum que vocês chamam, que é o dia aceitável ao Senhor? Ele fala no versículo 6, o jejum que eu desejo, querido, não é esse não. Vamos parar com a pateticidade. Mas o jejum que eu quero é que vocês soltem as correntes da injustiça. Vocês peguem pessoas oprimidas sob o jugo e ajude a romper tudo isso. Que vocês, ao invés de vocês, vou deixar de comer porque eu estou em jejum, pega a comida e dá para quem tem fome. Ao invés de você ir para o monte, não, pegue o pobre e abrigue. Você dê roupa para quem está nu. E não recuse ajuda ao próximo. Aí sim, a luz se irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou, se você eliminar do seu povo o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. E você será como um jardim bem regado e como a fonte cujas águas nunca faltam.
e o seu povo reconstruirá suas ruínas e restaurará os alicerces antigos. E você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Eu gosto desse texto, que apesar de ser numa época onde a compreensão do Evangelho ainda era tão limitada, é tão claro que o profeta em nome de Deus, ele fala: vocês estão achando que vocês não estão comendo, vocês estão pelados na cinza, com um saco, e vocês estão dando um show e não estão entendendo que nada acontece, é porque vocês não entenderam nada. Agora, qualquer tipo de espiritualidade, qualquer ato feito como para Deus, tem que ser uma coisa só. Ele fala: fruto de uma consciência grata, consciente de que tudo que eu faço para Deus não tem nada para impressionar Deus, mas nada mais é do que porque o meu coração é constrangido de gratidão, de amor. Então isso se transforma em fruto ao meu próximo. Ao invés de eu me abster para impressionar Deus de comida, por gratidão e amor eu dou comida para o meu próximo. Então, esse jejum, e ainda assim não como uma barganha, mas como um fruto de uma consciência grata. Porque fora disso, ou a hipocrisia mascarada da religião, ou nada mais é do que uma superstição mística e de barganha com Deus, e que nada mais vai fazer do que secar o seu coração, mesmo que você esteja sendo aplaudido. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Nenhuma ou todas? Qualquer coisa, só me perguntar. Deus abençoe vocês. Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos.
e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.